Ronaldo é vascaíno, pastor Daniel é tricolor e o pastor Sorato é palmeirense. Aí ele falou assim: não vai ser nesse lugar, eu vou levantar um pastor de uma grande nação. Amém, irmão? Você vai dizer a Deus que há um pastor de uma nação, porque os outros são tudo pequenininhos. A torcida tem que ficar na caixinha de nós, mas nós somos da grande nação, hein, pastor? Perdão, mas eu podia ver essa facilidade. Vai voltar mais aqui. Aí, ó. Que isso, Paulo? Não pode não? Mas há um pastor de uma grande nação aí. Amém, irmão? Feche os olhos, Pai, eu quero agradecer a Ti por esse momento de estar aqui, Pai, reunido com nossos irmãos. Eu peço que o Teu Espírito fale nesse lugar. Assim como o João orou ao Senhor, que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça. Pai, que a Tua palavra exalte o nome de Jesus. E que a Tua palavra penetre em nossos corações, mude a nossa mente, mude a nossa vida diante do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar? Confesso aos queridos que eu estou nervoso, porque sempre fico nervoso quando prego. Pastor, todo pastor fica nervoso. A gente treme, né, pastor, ao pregar a palavra de Deus. E não é fácil, né? Não é brincadeira. Homens de Deus que levam a palavra a sério, temem ao Senhor. Irmãos, foi uma semana inteira de mensagens sobre família, de mensagens de como cultivar a família, como preparar a família, como resgatar a sua família, como fazer a tua família andar na presença de Deus, como interceder pela sua família, como conquistar a sua família. Teve vários verbos sendo lançados aqui para os irmãos, a nível de conhecimento, de motivação, a nível de evangelização da família de cada um dos presentes. Eu gostaria que os irmãos abrissem essa palavra em Atos, no capítulo 3, que é um texto que é a base do aniversário da Semana da Família. Atos 3. Um texto que, confesso aos queridos irmãos, quem escolheu, a quem Deus falou no coração, um texto abençoado, mas como o pastor disse lá no gabinete, para se entregar é complexo. Só pela revelação do Espírito Santo mesmo. E quero ler com os irmãos que diz assim no versículo 25. Vamos ler 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias: vós sois os filhos do profeta, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. Eu querendo esse texto hoje pela tarde, perguntando a Deus: Senhor, o que eu posso tirar desse texto? O que o Senhor deseja falar? A minha vida e a vida dos meus irmãos que estarão presentes. Porque com certeza já ouviram o necessário e mais do que necessário sobre família. Como fechar, Senhor, esse tema? E Deus mostrou 3 pontos importantes nesse texto, nesse versículo, ou nesse contexto em que foi escrito esse livro de Atos. A primeira pessoa que nós vamos enxergar aqui, irmãos, é que existe uma ordem social ou status social, que é a família, que é o pai e a mãe. São 3 personagens. O primeiro é pai e mãe. O segundo é a descendência desse casal, o fruto que nasce desse casal. Ele diz bem claro: na tua descendência, ou seja, a tua posteridade, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos serão pessoas que irão abençoar. Abençoar quem, pastor? As demais nações, que nós podemos também trazer essas demais nações como fossem as demais famílias da terra. 3 personagens importantes, um só versículo. Eu como pai, minha esposa como mãe, você como igreja, a nossa descendência. Eu também posso transferir essa descendência como também filhos espirituais, aqueles que ainda não são casados, mas que geram através do evangelismo filho espiritual. Você também se encontra nesse contexto. A segunda é a descendência, aqueles que vão ser gerados por nós, discipulados, que são esses que são tanto os filhos carnais quanto os filhos espirituais. E há uma terceira pessoa, mesmo em oculta, que é as famílias da terra, que são as pessoas lá de fora. E diz o texto claramente que eles
serão abençoados pela nossa descendência. Irmãos, e é a partir daqui que me preocupa. Como que as nações serão abençoadas pela nossa descendência, se a nossa descendência não tem sido discipulada da forma que o Espírito Santo deseja? Como que as nações serão abençoadas pela nossa descendência, se a nossa descendência vê em nós várias falhas, várias faltas? Diz lá em Juízes capítulo 2, que uma geração após a geração de Moisés, ela nasce. Que geração é essa, pastor? É a geração de Josué. 3 gerações, como também esse texto tem 3 gerações. A primeira geração é a geração de Moisés, uma geração que viu Deus face a face, uma geração que recebeu a lei no Sinai, uma geração que viu Deus abrir o mar vermelho, uma geração que aprendeu a crer e a ver que Deus é um Deus de milagre. Após essa geração, após a morte de Moisés, Deus suscita um novo líder, Josué. Josué era amigo de Moisés, Josué foi discipulado por Moisés. E após a liderança de Moisés, Deus continua ainda a realizar milagres. Mas o que preocupa é que depois da morte de Josué, diz lá no capítulo 2, que uma descendência, uma geração sem nome nasce. E essa geração era uma geração que não conhecia Deus e nem conhecia os seus filhos. E eu fico parando para pensar, irmãos, como essa geração que nasce após a geração de Josué pode criar uma outra geração para abençoar vidas. Como essa geração, a qual aqui o contexto diz que a minha descendência, aquele que vier posterior a mim, estará abençoando as nações, estará conquistando os povos para Cristo, estará conquistando a família para Cristo. Como eu posso fazer que essa minha descendência seja uma descendência profética, se eu venho falhando como pai, como discipulador, se eu venho falhando como pastor, se eu venho falhando como ministro, se eu venho falhando como aquele que está em prontidão para evangelizar, ou quando eu trago alguém para a igreja e essa descendência, que é meu filho espiritual, não está sendo discipulado pela minha vida. Ou ainda, irmãos, quando a minha descendência olha para mim e não consegue ver o que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A preocupação que o Espírito coloca no meu coração nessa noite não é simplesmente fazer que a geração que foi evangelizada seja abençoada, mas que a tua descendência seja firme, que a tua descendência possa gerar filhos com qualidade, que a tua descendência possa gerar profetas com qualidade, que a tua descendência não seja uma descendência que venha encher um culto de prosperidade e esvaziar um culto da busca do Espírito Santo. Eu não posso entender, eu quero que os irmãos entendam que nós não podemos gerar filhos espirituais ou famílias na fé que buscam apenas as promessas de Deus. Irmãos, guardem uma coisa no coração: tem muitas pessoas em busca da mão do Senhor, porque a mão de Deus faz milagre, mas são poucos, meu irmão, e eu digo por mim e por você, são poucos aqueles que querem buscar a face de Deus. Amém. Porque aquele que é o adorador de fato, aquele que busca o Senhor de fato, esse não está preocupado com os feitos de Deus na sua vida em si, ele não está preocupado com os milagres, porque ele entende que se você buscar primeiramente o reino de Deus, as demais coisas do Senhor há de acrescentar na tua vida. Queridos, prestem atenção: aqueles que buscam a mão de Deus, buscam aquilo que Ele pode oferecer, aqueles que buscam a face de Deus, busca adorá-lo em espírito e em verdade, e a tua descendência será abençoada, a tua descendência gerará filhos espirituais. Então, pastor, o que falta para mim? O que falta para que a minha descendência possa gerar filhos espirituais e abençoar as famílias da terra? A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo 22. Diz assim: disse, na verdade, a Moisés: o Senhor, Deus, vos suscitará dentro de vossos irmãos um profeta semelhante a mim, que é Jesus, e a ele ouvireis em tudo quanto vos dizer. Sabe por que as famílias vêm se diluindo, degradando, gerando
guerra uns com os outros, filhos se levantando contra pais, pais se levantando contra filhos, nora contra sogra, sogra contra genro, contra nora, avós se levantando contra netos. Porque o que falta hoje nas famílias, e por isso que a nossa descendência não tem gerado mais nações abençoadas, falta ouvir a palavra de Deus. E ele diz ainda, versículo 22, aí no finalzinho: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta Jesus será exterminada do meio do povo. Eu preciso gerar uma descendência que creia na mensagem do Evangelho. E essa minha descendência abençoará as demais nações, que são as pessoas perdidas. Mas como eu posso gerar uma geração, uma descendência profética, uma descendência que tenha sede por Deus, sede pelas almas, vontade de conquistar as famílias, vontade de ganhar um perdido para Jesus? Queridos, falta em nós hoje a paixão pelos perdidos. Entende? Como eu posso gerar uma descendência que venha ter vontade de conquistar as nações, se a minha descendência, a minha filha, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, os meus parentes não conseguem enxergar em mim que eu tenha a palavra de Deus em prática na minha vida? Porque o ouvir é também colocar em prática. E ele diz bem claro: olha, ele, Deus, vai trazer um profeta semelhante a mim, de carne. Esse é Jesus. Ouçam tudo que ele vos disser e pratiquem. Tem que praticar. O grande problema das famílias hoje, que não há mais quem, ou quase não há mais quem, pessoas que desejam de fato, conhecer a Deus pela sua palavra, e não conhecer na sua leitura, conhecer na sua prática, irmãos. Porque ler por ler, todos nós lemos. O grande diferencial do Evangelho é aquele que pratica, não é aquele que estuda. Talvez nós lêssemos menos, pelo que eu vou dizer, e praticássemos mais, a nossa descendência seria muito mais abençoada. O problema é que nós queremos ler bastante para debater nos corredores da igreja, quem sabe mais, quem sabe menos. Enquanto isso, a nossa descendência fica à mercê do diabo. Enquanto isso, a nossa descendência fica à mercê do mundo. E a nossa descendência não tem mais prazer no evangelismo. A nossa descendência tem dificuldade de participar de um ministério de intercessão. A nossa descendência tem dificuldade de participar do culto da busca do Espírito Santo. A nossa descendência tem dificuldade de testemunhar e testificar que só Deus é Deus, que só Jesus salva. Não porque eles desejam isso, porque não vem em mim a prática do Evangelho. A nossa descendência, para conquistar nações, irmãos, tem que entender que na minha vida como pai, seja ele carnal ou espiritual, ou simplesmente amigo de alguém, a minha descendência precisa entender que a palavra de Deus está em mim e eu coloco ela em prática. Geramos filhos abençoados para abençoar nações. Tem que colocar a palavra em prática. Por quê, pastor? Veja no versículo 26. Quando você coloca a palavra em prática, diz no versículo 26. Tendo Deus ressuscitado seu servo Jesus, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, ou seja, para nos resgatar, para nos salvar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Como nós colocamos o Evangelho em prática, nós meditamos na palavra, não para debater quem sabe menos ou sabe mais, ou para criticar amanhã o que o pastor pregou pela manhã, o que o pastor pregou pela noite, ou o que o professor da salinha falou. Quando nós estudamos o Evangelho para viver o reino de Deus, a perversidade, o pecado, não vai se afastando da nossa vida diariamente. Por isso que é necessário ouvir a palavra. Por isso que é necessário colocar a palavra em prática. Segundo ponto importante, aí em Atos capítulo 16. Gerando filhos abençoados para conquistar nações, irmãos. Gerando filhos abençoados para conquistar nações. Primeiro ponto, tem que ouvir a palavra do profeta Jesus.
necessita colocar em prática a palavra do profeta Jesus, para que a perversidade, o mau testemunho se afaste da minha e da sua vida. E aí sim, nossos filhos, a nossa casa, o marido que não é crente, a esposa que não é crente, os avós, até a sogra tem direito de salvação. Amém? Até isso Deus pensou. Mas tem um lugar separado para lá, só para lavar, passar e cozinhar. Eu amo minha sogra, coitada, ela sofre comigo lá na igreja. Minha sogra é minha sogra, pastor Silvão. Lembra da irmã Nancy? Nancy, minha sogra. Terceiro ponto importante: primeiro é ouvir a mensagem. Segundo é a prática do Evangelho afasta a perversidade. Terceiro ponto, irmãos, que a nossa família precisa ver em nós é uma conversão genuína e íntegra na presença de Deus. Diz assim no versículo 30, diz assim: depois, falando sobre o carcereiro que Paulo estava cantando junto com Silas, orava e cantava, e Deus quebrou as cadeias. Versículo 30: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o carcereiro perguntou: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os filhos. Queridos, talvez o que falta em mim, em nós e a nossa casa possa haver uma conversão sincera. O que mais se vê em algumas casas é objetos identificados do âmbito sobre os vários. É panela, é chinelo, é vassoura. Nós precisamos de uma conversão íntegra. Precisamos voltar à origem do Evangelho. O Evangelho hoje se encontra muito banalizado. Não o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho que os homens pregam. E nós precisamos ser verdadeiramente, genuinamente, homens convertidos, mulheres convertidas em Cristo. Se queremos ter uma casa abençoada, precisamos dizer não para nós mesmos. Irmãos, precisamos estar menos cheios de nós e mais cheios de Deus. Menos cheios de nossas vontades e mais cheios do Espírito Santo. Menos cheios dos nossos orgulhos. Eu não vou falar com meu marido porque foi ele que errou. Eu não vou falar com a minha esposa porque foi ele que errou. E tem pais que ainda não tem coragem de pedir perdão, filho querido. Eu recebi um diácono em gabinete. Ele fosse pastor, contou toda a história que aconteceu entre ele e o filho. E ele falou: pastor, o que eu faço? Ele pede perdão ao teu filho. Ele, mas pastor, vai demonstrar para ele que eu sou fraco, que eu estou fragilizado nessa situação. Eu falei: não, vai mostrar para ele que você é um homem de honra, porque pedir perdão é um homem de honra, irmão. Pedir perdão aos filhos é ensinar os filhos a ser submissos e humildes. E há muitos pais que erram com os filhos, não entendem a cabeça dos filhos, não conseguem aceitar as falhas dos filhos. Não que devemos apoiar o pecado, não é isso que eu estou dizendo. É fazer entender que ele precisa ser perdoado. E através do perdão que também nós recebemos do Pai Eterno, através do perdão que se converte. Querido, nós pegamos nossa casa e jogamos na rua. Tem muitos pais que quando o filho começa a tentar se explicar, diz: cala a boca, eu quero te ouvir, menino. Precisamos abrir mão de nós mesmos para que nossa casa venha a ser salva. Precisamos parar, queridos, de achar que nós somos os donos da verdade, enquanto a verdade é o Evangelho. E pedir perdão ao marido, pedir perdão à esposa, significa a prática do Evangelho. E toda a sua casa será salva. Esse é outro ponto importante aí no versículo 34. Pastor, o que falta para que a minha casa seja salva? Falta nos tornarmos servos de Cristo. Veja o versículo 34. Então, levando, o carcereiro leva eles para a sua própria casa. Ele pôs a mesa. Só tem. Quando eu falo de mesa, eu falo de servir.
Fala de alguém que vai deixar de estar sentado, acomodado. Fala de alguém que vai deixar de estar escutando um som, vendo uma TV. Fala de alguém que vai deixar de estar com seus pés no sofá, deitado, confortavelmente e disposto a servir os homens de Deus. Hoje eu tenho dito muito aí só na igreja, principalmente a juventude. As pessoas erram muito achando que não tem que servir aos homens, tem que servir uns aos outros. Não basta servir a Deus, eu sirvo a Deus. Só serve a Deus aquele que serve aos homens. Entende, querido? Porque quando eu sirvo a um pastor, eu estou servindo a um profeta. É por isso que quando Deus elevou Elias, quem se colocou, quem Deus colocou no lugar de Elias? O servo Eliseu. Quando Deus tira Moisés do seu povo, quem entrou no lugar de Moisés? O servo Josué. Eu fico parando para pensar, meu Deus, como é que a nossa descendência vai aprender a servir a Cristo? Se quando eu saio da igreja, eu como homem de Deus, como pai, como marido e minha esposa como mulher de Deus, a primeira coisa que eu faço é falar de tudo de ruim que acontece na igreja, principalmente do anjo da igreja. Como, irmãos, a nossa descendência abençoará as nações, que quando nossos filhos entram no carro, a primeira palavra que vem, viu aquela irmã, o que ela fez no culto, viu aquele irmão, olha como ele quis se apresentar, ele é soberbo, ele é arrogante, ele quis fazer caras e bocas na hora de tocar, aquela menina que dança, e o pastor não vê que ela está errada. Queridos, como transformar uma descendência em uma descendência que vai conquistar as nações? Sendo servo. Não é difícil. O evangelho, irmão, não é difícil, é nós que complicamos. Famílias, em nome de Jesus, entendam. O Espírito do Senhor geme por nós. Porque o que Deus tem visto é algo muito grotesco. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, irmão. Já parou para pensar? Se Deus fosse até você agora e olhasse nos seus olhos e falasse tudo que Ele vê no teu coração, será que nós teríamos coragem de ouvir de fato o que Ele quer falar com a gente? João, vem cá, quero falar contigo. Adão! Adão! Onde tu estás? Uma família destruída. Aonde Deus criou um jardim? Uma família destruída pelos desejos humanos. Uma descendência que deveria ser abençoada. E Deus chama Adão. Adão, onde tu estás? Porque Adão, quando você me servia, toda vez que eu chegava no jardim, você estava ali pronto a me ver. Meu Deus. Quando você estava aqui na minha mesa, eu sentava à mesa, você vinha à minha mesa e você me servia. Agora eu vejo que você se esconde. Por que você se esconde, Adão? Por que nós nos escondemos na nossa família, não colocamos o Evangelho em prática? Por que, irmãos, nós estamos defamando o Evangelho? Por quê? Adão, eu só quero falar contigo onde tu estás. Tu tem que servir a mim, filho. Tem que servir esse homem. Conheço muitos anos, ele, a esposa, a família. Queridos, eu falei lá na igreja, uns 2, 3 meses atrás, alguns ortodoxos mais radicais batem no peito e elogiam o apóstolo Paulo e falam assim: olha, chega de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E esses mesmos ortodoxos, quando vê alguém andando junto do pastor, eles querem se vestir, fala que é puxa-saco, então continua mesmo assim, irmão. Desculpa a palavra jura que eu falei, mas é a palavra que eles falam. Continua servindo ao pastor, continua servindo aos diáconos, continua servindo a tua liderança, continua a elogiar aqueles que têm dignos de elogios, porque aqueles que têm honra têm que receber honra. A igreja deixou de servir a Deus porque estão deixando de servir os homens. E tem mais. Diz o profeta Eliseu, ele poderia, de frente ao rio Jordão, ele poderia falar assim: Deus da minha vida, abre esse rio. Não, ele disse: Deus de Elias, atenda o meu clamor. Ele não falou por ele, irmãos, ele falou pelo seu mestre, porque ele foi lá na raiz. E uma coisa que nós precisamos colocar em prática é a questão da lei do reconhecimento. E chegamos no carro, deveríamos chegar
assim, mulher, viu que tu está abençoado, meu filho, servir a Deus é isso, servir a Deus é estar ali pronto, se a quando o pastor chamar, a quando o irmão chamar, está sempre feliz para poder abençoá-los. E queridos, falta servos. Deixa eu dizer uma palavra bem dura para vocês, para mim também. Diz Jesus que hoje a igreja, eu falo por mim, não me envergonho que vocês. Até para ser servo inútil, está difícil de ser achado. Porque nem para servir mais nós estamos servindo. Falta servos. Servir é algo tão bom. Servir é muito bom, irmãos. Servir uns aos outros. O que falta em nós também, no versículo 34 ainda. Diz assim, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava o quê? Grande alegria por ter crido em Deus. Falta alegria, falta sorrir, falta chegar ali na porta, irmãos que entram na igreja, não nem boa tarde, boa noite, bom dia, passam direto. Porque falta alegria de servir. Falta alegria de estar na casa do Senhor. E nossos filhos, queridos, eles são observadores por excesso. Não, só tem 3 anos. Não é assim não. Como estudante de psicologia, pode dizer para os irmãos que criança com 3 anos aprende mais do que eu, você, com 20, 30 anos. Eles observam tudo. Tudo. E por isso, que quando cresce, não quer servir e não tem alegria de estar na casa de Deus. E nós chegamos aqui, meu filho tem 8 anos, se eu não mostrar para ela a alegria de servir a Cristo daqui a 10 anos, eu vou chegar ao pastor na mesa e falar, pastor, ora pela minha filha. Mas se eu mostrar para ela que vale a pena seguir Jesus com toda a alegria, eu não preciso chegar no gabinete e chorar no gabinete e dizer, pastor, ora pela minha filha, não preciso. Porque ela vai ver em mim um exemplo de homem de Deus, vai ver na minha esposa um exemplo de homem de Deus. Irmãos, nós precisamos voltar à inocência. Precisamos voltar ao jardim do Éden. Voltar à inocência, por isso. Vai Marcos 15. Marcos 15. Versículo 21. Marcos 15, versículo 21. Pastor, outro ponto importante. Como preencher as ausências da minha família e fazer que a minha descendência conquiste as nações. Versículo 21. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. O que falta em nós é dedicar tempo para Cristo. Diz claro o texto que ele foi obrigado a carregar a cruz. Ele estava no campo, ele estava trabalhando. E na verdade nós hoje não temos, nós sempre falamos que nós não temos tempo para Deus, não temos tempo para estar na igreja, não temos tempo para nada. E não temos tempo nem de fazer culto em casa. Teve uma história bem conhecida, acho que não sei se já foi contada aqui, acho que muita gente conhece, de um filho que falou assim, pai, quanto o senhor ganha no seu trabalho por dia? Por que, meu filho? Não, pai, porque quanto o senhor ganha no seu trabalho por dia? Ele, mas por que, filho? Pai, me conta, por favor, quanto o senhor ganha no seu trabalho por dia? E ele disse, ganha um X. Ele pegou o valor e falou assim, então pago esse dia, para o senhor ter tempo para mim. O que falta hoje nos pais é tempo de buscar Deus junto com seus filhos. O que falta hoje na igreja é tempo dedicado a oferecer aos novos convertidos uma atenção, um discipulado, uma entrega a ele. Os novos convertidos, irmãos, precisam ser trabalhados. Tem um texto de que Jesus fala sobre os espinhos, sobre as sementes. E ali nesse texto, eu não fico feliz, muito feliz com esse texto, não. Porque muitas pessoas se alegram quando dizem assim, olha que a vossa semente foi lançada em terra fértil, e aquela terra fértil gerou frutos 1 por 100 por 1, 1 por 100, 100 por 1.
Nós glorificamos a Deus por essa terra fértil. Mas terra fértil não dá trabalho. O que o Espírito de Deus quer dizer naquele contexto geral é que ele fala de uma só terra fértil e de 3 terras com dificuldade. A semente caiu dos espinhos, a semente caiu em terra seca, a semente caiu em terra rochosa. Sabe o que falta na igreja? São pessoas que abrem mão do seu tempo, abrem mão da sua vida e têm coragem de tirar os espinhos para que a semente venha se brotar. Sabe o que falta na igreja? São pessoas que abrem mão do seu tempo e empurram as pedras. Basta empurrar a pedra e essa semente que está debaixo da pedra ela vai germinar. O que falta na igreja são pessoas que abrem mão do seu tempo e vêm a regar a terra seca. Como, pastor? Com a água do Espírito, irmão. Aquele que é novo convertido precisa ser ministrado pelo Espírito Santo. O novo convertido precisa ser discipulado. Quer gerar uma descendência abençoada, tem que ter discipulado. Tem que tirar os espinhos. Não se alegre pela terra fértil. Você não vai ter trabalho com ela. Mas se alegre pela terra espinhosa, rochosa e seca. Ela vai te dar frutos. Quer ter uma família abençoada? Dê tempo para os seus filhos, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa. E trabalha, cuida dela. E ainda tem mais. Diz aqui o texto que ele era pai de Alexandre de Rufo. E o filho, Alexandre de Rufo, viu seu pai, Simão, carregar a cruz de Cristo. Hoje nós entendemos que é necessário pagar um preço bem alto para poder seguir o Evangelho. Só que a nossa família não tem percebido isso em nós. Diz em Romanos capítulo 16, versículo 13, que Rufo foi saudado pelo apóstolo Paulo. Diz o apóstolo Paulo: saudai Rufo, capítulo 6. um homem que anda na presença do Senhor. Diz aí na história que Simão não era judeu. Simão, ele era sirineu. Era uma colônia amparada pelos romanos. Ou seja, ele era um cidadão que se converteu ao judaísmo, ao evangelho. E o seu filho, vendo seu pai carregando a cruz de Cristo, reconheceu Jesus como Salvador. E diz Paulo que ele andava na presença do Senhor. Hoje confere lá capítulo 16, versículo 13 de Romanos. Os nossos filhos precisam ver como Rufo, como Alexandre, que eu carrego a cruz do Evangelho. E cruz, pastor, é a adoração. Não existe adoração sem cruz. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe família salva sem cruz. A gente quer deixar cruz de lado. Acha que é um fardo muito pesado para a gente. Não, queridos. O Espírito Santo nos dá força para carregar. O que falta na minha casa, pastor? Como pai, eu posso dizer que a minha filha, a minha esposa, veja em mim um homem de Deus que tem as marcas do Evangelho, porque a cruz marca, a cruz fura, a cruz vai sangrar. O que falta para que o novo convertido seja fortalecido? Falta a cruz. Está em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Amém. E nesse versículo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam o quê? Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Sabe o que o Espírito Santo dessa tarde me fez entender? Ele vai entender que o vale é o mundo. O vale é o mundo. Os ossos são as nações que lá em Atos escrito que a nossa descendência alcançará. Os ossos são as famílias espalhadas no mundo. Veja bem como é a família do mundo. O pai está no bar, a mãe está em casa chorando, o filho está nas drogas, a filha está no bairro. Quando você entra num vale, se você você que estuda faculdade na área de saúde, sabe que toda vez que você chega
Faculdade onde está uma coisa de saúde, tem aquele laboratório, sempre tem pedaços de ossos espalhados. Aqui a cabeça, para eles estudar, são os ossos quando se secam, se quebram, se espalham. E você já não sabe mais quem é quem. Se tiver mais dois esqueletos, você já não sabe mais quem é o osso. O que é desse, pastor? O vale que é o mundo tem secado muitas famílias, irmão. E eu, você, a minha e a sua descendência precisa restaurar esses ossos. Os ossos estão espalhados. Já não mais sabe quem é o marido, quem é a esposa. Se o marido é fiel, essa esposa se não é fiel. Tem marido com 2, 3, 4, 5 mulheres no mundo. Os filhos perdidos, vendo dentro da sua casa a confusão entre os pais, já não tem prazer de estar entrando na sua casa. Os filhos se envolvem na prostituição ou nas drogas porque existe uma ausência paterna e uma ausência materna de carinho, de afeto, de atenção. Irmãos, os ossos estão sequíssimos. Sabe, eu estou no coração condoído em dizer isso para os irmãos. Nós precisamos nos levantar como profeta do Senhor e fazer que a nossa descendência seja uma geração profética que venha reconquistar os ossos que estão no vale de Assunção. E diz o texto bem claro, me fez andar ao redor deles, e eles eram muitos. Sabe, irmãos, amados em Cristo, vamos em nome de Jesus parar de ficar preocupados se o pastor vai nos colocar na escala do louvor, se a irmã vai nos colocar para orar no microfone. Queridos, não fique preocupado com o espaço aqui dentro. Tem muita coisa para fazer lá fora. O evangelho não é de dentro para fora, o evangelho é da porta para fora, não é da porta para dentro. Nós brigamos pelo espaço e a nossa descendência não estão conquistando as gerações. Tem muitos ossos sequíssimos a ser conquistado. Pastor, o que falta para mim? O que falta da minha descendência? Eles precisam ver que nós somos apaixonados pelos perdidos. Diga o seguinte: ele era filho de homem. Filho do homem. Ele foi discipulado pelo seu pai. Ele foi discipulado e aprendeu a amar o Senhor pelo seu pai. Filho do homem. E é isso que Deus precisa falar para minha filha, para os seus filhos, para a sua descendência. Filho do homem. Você foi discipulado pelo pai. Você foi discipulado pelo João. Você foi discipulado pela Dalva. Você foi discipulado pela Sônia, pela Maria, pelo José, pelo Natal. Você foi discipulado por todos. Natal porque tem José e Natal na igreja. E é Natal. Irmão, o vale comum está cheio de caminhos perdidos. E a minha descendência precisa alcançar essa família. Demais, disse ele, profetiza esses ossos, disse, ossos-se, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, o filho do homem, o descendente de um homem carnal, se tornou um profeta. E esse profeta começou a reconquistar os ossos. Quem não levanta a mão na autoridade no nome de Jesus. Eu quero liberar o poder de Deus sobre a tua vida. No nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida que você e a sua descendência há de profetizar nações, e toda a sua casa e toda a sua família será reconquistada para o reino de Deus. Você precisa gerar profetas. Você precisa gerar descendentes proféticos para que esses profetas venham reconquistar nações para o Senhor. Aleluia! Entende, queridos, por que Deus colocou alguém para você cuidar da sua vida? Entende por que você é pai? Por que Deus te deu a oportunidade de gerar filhos? Entende por que você evangelizou uma vida e ganhou ela para Jesus e ela já te chama de pai e mãe espiritual? Porque Deus quer que você torne essa pessoa um profeta. E essa tua descendência vai chamar as nações para o reino de Deus. Isso chama-se discipulado. Família precisa ser discipulada. Versículo 9 em diante. Versículo 8 diz assim: olhei e eis que havia tendões sobre ele. Ele começa a profetizar e os ossos começam a se bater. Presta bem atenção aqui. Quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz que os ossos começaram a se bater um com o outro. Sabe o que significa isso?
Significa que o marido que estava no baile vai voltar para casa e vai pedir perdão à esposa por tudo que ele fez. Significa que o filho que está nas drogas, na prostituição, a menina está lá no baile dançando, rebolando até o chão. Ela vai correr para os braços da mãe e vai dizer: mãe, me perdoa, pai, me perdoa. Eu estou aqui, eu quero aceitar esse Jesus. É isso que o profeta fez. Assim, versículo 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Quando você começar a profetizar, quando você começar a gerar homens de Deus, mulheres de Deus, descendentes proféticos, Deus vai trazer a família de volta para sua casa. E aquela família que só vive em contenda, em briga, que é o teu vizinho, que é o teu parente, o Senhor vai trazer de volta para sua casa. Isso é profético. Versículo 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre este morto. Ou seja, deixaram de ser esqueletos, e agora se tornaram mortos. Olha, eu conheço, pastor, tem. Porque os esqueletos se quebram e se evaporam, cada pedaço vai para o campo. A primeira coisa que Deus faz quando você levanta descendência profética, essa descendência sai para a rua para evangelizar, e Deus começa a juntar as famílias. Ele ganha um para Jesus, ganha outro para Jesus, ganha outro para Jesus, e as famílias começam a se juntar. E quando as famílias estão juntas, vem o Senhor e sopra do seu Espírito. Versículo 11: então me disse: filho do homem, estes ossos são quem, irmãos? São toda a família, a casa de Israel. Eis que disse: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, estamos todos terminados. Portanto profetiza a eles: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos farei a terra de Israel. Sabereis, irmãos, que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu Espírito, e vivereis. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis, porque, queridos, que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz. Gente do Senhor. Vamos colocar de pé. Aleluia. Você pode buscar mais a Deus. Vamos gerar filhos proféticos. Vamos gerar uma geração profética. Você ouviu muitas coisas nesses dias, durante toda essa semana. Nós precisamos ser discipuladores. Nós precisamos gerar homens proféticos, homens que têm a palavra profética, homens que vão sair lá fora e vão reconquistar nações, vão unir as famílias novamente, vão quebrar os laços do passarinheiro, aleluia, e vão salvar as famílias. Vamos ter um canto com o Senhor. Levante tuas mãos em adoração. Comece a adorar Jesus. Vamos fazer só um período de adoração. Deixa os músicos, deixa a letra de lado, começa a agradecer a Deus primeiro, a gente faz tudo. Senhor, eu quero ser um discipulador. Eu quero que a minha família veja em mim um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus, o meu desejo é que a minha família, Senhor, possa olhar nos meus olhos e ver em mim a prática do Evangelho. Senhor, que a minha família possa olhar nos meus olhos e ver que não há perversidade em mim. Que a minha família possa olhar nos meus olhos e me ver como esse carcereiro, um homem que extremamente se converteu ao Senhor e que toda a minha casa será batizada. Deus, que a minha família possa olhar para mim e no nome de Jesus ver que eu aprendi a servir. Aleluia, aleluia. Deus, levanta uma geração de servos. Levanta as tuas mãos e diga aí: Senhor, me ensina a servir ao Senhor. Deus, a minha família possa olhar para mim, Deus, e ver que a alegria de estar na tua casa, a alegria de servir, que a minha família, Pai, possa olhar para mim e se tornar como Ezequiel, o filho do homem, um homem que foi discipulado, um homem que se tornou um profeta pelas tuas mãos. Que a minha família, Pai, possa, Pai, olhar para mim e enxergar em mim um verdadeiro adorador, um homem que carrega, assim como foi Simeão e Rufo, meu pai, em Simeão, um verdadeiro seguidor. Que minha família possa olhar para mim e não ver em mim
Para que eu e
glória do Senhor sobre esses males que estão atingindo a família. Homens se prostituindo, mulheres se prostituindo, filhos se drogando. Nós repreendemos isso agora em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu nos dá essa autoridade no teu nome. A tua palavra diz que a oração de justo pode muito em seus efeitos. Estamos clamando sobre as famílias. Nós vamos ter realmente famílias que abençoem outras famílias. Porque somos teus filhos. Clamamos a ti, para que as famílias sejam alcançadas. E olhem para nós e vejam a tua glória. E olhem para nós e vejam a tua santidade, Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa semana de regeneração. Obrigado pelas vitórias que o Senhor nos concedeu e pelas que virão. Porque tu és fiel. Nós glorificamos o nome santo de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Irmão, quando os seus olhos estiverem em Deus, sua vida será grandemente abençoada. Amém? Vamos orar no coração sobre a nossa terra. Senhor, obrigado pelo teu povo que ergue as mãos agora na autoridade em nome de Jesus. Declarando toda a sua bênção do pastor, paz, tranquilidade, segurança, prosperidade e progresso. Intercedemos por aqueles que estão no caminho tortuoso, Deus. Toca nos corações, liberta-nos, tira esse som dos olhos, para que sejam os teus pés. Abençoamos como pastor todo o nosso município, todo o nosso estado, nosso país e o mundo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer os rostos sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor te levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que Deus nos abençoe rica e abundante. Faça a direção. Deus vai te abençoar abundantemente. Aí, tira aqui a gravação. Reunião com as pessoas da escola da reunião para a nossa vida pastoral. Jovens adolescentes também. Atenção todos os jovens e adolescentes, por favor. Não saiam do templo. Obrigado, José. Todos os jovens e adolescentes, por favor, nós vamos ser breves. Você que é jovem ainda, por favor. E adolescente